Seja muito bem-vindo ao especial Humanae Vitae. Neste mês de julho, nós celebramos 57 anos da encíclica Humanae Vitae, que foi publicada em 25 de julho de 1968. Foi o Papa Paulo VI, hoje santo da Igreja, que com coragem e fidelidade manteve a Igreja firmemente ancorada na verdade sobre o amor conjugal, mesmo diante de um mundo que já caminhava rumo à cultura do descarte. A aula de hoje nos conduz por um panorama histórico muito marcante, revelando o contexto desafiador em que a encíclica Humanae Vitae foi escrita e publicada, com palavras claras e firmes sobre o matrimônio, o amor conjugal e a transmissão da vida. Aqui no Instituto Pius, nós formamos pessoas que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre família e vida, com base na fé e na razão, para fortalecerem a sua atuação profissional e de apostolado. Por isso, nós anunciamos em primeira mão que os nossos cursos de pós-graduação estão com as inscrições abertas, por tempo limitado. Convido você a conhecer os nossos cursos de Bioética Aplicada, Bioética e Biodireito e o novo curso Bioética e Família. É tempo de formarmos uma geração que fortaleça a cultura da vida com coragem e competência, como tanto nos pediu São João Paulo II. Nós esperamos por você. Vamos juntos! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao especial Humanae Vitae, nessa terceira aula, hoje para falar das diretrizes pastorais, das diretivas pastorais, é o capítulo 3 da encíclica Humanae Vitae. Esse especial Humanae Vitae, promovido pelo Instituto Pius e Pius Editora, é uma iniciativa para comemorarmos aí os 57 anos de aniversário da encíclica Humanae Vitae, nesse dia 25 de julho. Na aula 2, a aula passada, nós falamos sobre a questão doutrinal, o capítulo 2 da encíclica, e na primeira aula, com a participação do André Parreira, nós falamos de todo o contexto cultural, todos os bastidores. Então, essa série visa estudar, aprofundar bastante esse conhecimento sobre a encíclica Humanae Vitae, que é tão importante para falar de vida e família. E nessa aula sobre diretivas pastorais, nós temos a participação do nosso querido Endel Alves, professor Endel Alves. Boa tarde, professor. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês e essa temática do aniversário da Humanae Vitae é preciosa, né? Então, temos muitos tópicos para falar e eu acho que as diretivas pastorais norteiam, né? Colocam aí as estratégias para aplicação de todo esse conteúdo. Com certeza. Vai ser realmente, acho que uma aula de indicações práticas, desses apelos que o Papa Paulo VI nos traz na encíclica, né? E é interessante que o Papa fala assim com bastante caridade, bastante carinho, assim, para várias pessoas em particular. Então a gente vai ver aqui, que ele faz um apelo aos governantes, aos homens da ciência, aos esposos cristãos, aos médicos, aos sacerdotes, aos bispos. Então nós vamos buscar trazer, esse conteúdo, aproveitando essa oportunidade, dessa data, para revisitar mesmo esse conteúdo e torná-lo mais acessível, fazer algo com o qual as pessoas possam, de fato, enfim, conhecer mais essa riqueza da doutrina da igreja, mais especificamente esse documento. Então, para a gente é uma alegria, poder oferecer esse conteúdo e torná-lo mais conhecido. Então, obrigada, professor Endel, por estar conosco, e vamos juntos buscar transmitir essa mensagem. Quer falar alguma coisa? Muito bem. Vamos começar? Começar no capítulo 3, então, o Papa traz aí, falando da igreja, como mãe e mestra. É interessante que ele fala, ele expressa o quanto que é talvez difícil, delicado, às vezes talvez até pesado, num primeiro momento, esse assunto para a sociedade em geral, inclusive para o povo cristão. Então ele sempre busca deixar claro que ele sabe, e que ele está olhando com carinho. Então, aqui nesse capítulo 13, ele começa falando disso, a igreja, mãe e mestra. Ele já tinha falado isso, a gente falou na aula passada.
Ele já tinha falado da questão ali da autoridade da igreja, inclusive, enfim, o dever, inclusive, da igreja de estar orientando o povo. Então, ele fala aqui no ponto 19, a nossa palavra não seria a expressão adequada do pensamento, né, da igreja, se depois de termos assim chamado os homens à atenção para que observem e respeitem a lei divina, né, no que se refere ao matrimônio, ela não os confortasse no caminho de uma regulação honesta da natalidade, né, não obstante as difíceis condições que hoje afligem as famílias e as populações. Então, ele coloca essa posição, né? Nessa posição de fato de mãe. Uma mãe que se preocupa com os seus filhos e justamente por isso quer oferecer aos seus filhos o melhor caminho, né? O caminho mais adequado, que com certeza vai ser o caminho que vai trazer mais felicidade. Esse termo, né, a mãe igreja, né, é muito bonito e importante de nós trazermos sempre quando falamos desses assuntos. Por isso o Papa fez, né, como eu falei, né, na outra aula, com que a Humanae Vitae ela já é o processo e o documento pronto, tanto em termos doutrinais quanto em termos pedagógicos, para ensinarmos, né, as nossas famílias, nossos filhos, né, para nós aprendermos e também para as ações pastorais. Porque se tem muito a ideia, né, nessa temática de quando envolve sexualidade, transmissão da vida, nesses temas é muito comum as pessoas terem aquela imagem, estereótipo, né, de que a igreja aponta o dedo, vem impor regras. Mas não é assim, né? É como mãe e mestra que vai e diz para os seus filhos, com caridade, o caminho do bem, o caminho da verdade, o caminho da salvação. Essa é a postura da igreja. O professor ainda tem muita experiência também no trabalho pastoral e né, sabe muito bem como são delicados esses temas, né? Seja para falar de castidade, né, que a gente vai tocar nesse ponto, de transmissão da vida, de sexualidade. Sempre a gente tem que ter essa clareza de que a igreja vem como mãe e mestra nos ensinar. É interessante que essa expressão mãe mestra é uma expressão irmã de uma expressão anterior que eu acho que também é do Papa Paulo VI, né? Do documento Popular e Progresso, que ele publicou um pouquinho antes, não foi? Acho que foi um ano anterior. Ele chamou a igreja de perita da humanidade, porque a igreja consegue entender com profundidade a dignidade do ser humano e aquilo que ele enfrenta, né? Então, agora, já na Humanae Vitae, ele traz uma expressão irmã parecida. E a igreja como mãe mestra, tentando aí resgatar, né, a originalidade, a natureza humana, a importância desse entendimento, né? Por isso que, então, a igreja se posiciona. Então, foi um grande posicionamento que Paulo VI teve com a Humanae Vitae, diante do contexto, né? Já explicado na aula número 1 e aplicado por vocês na aula número 2. Então, ele traz agora, nesse capítulo, essa grande expressão da igreja, mãe e mestra. Aquela que acolhe é aquela que também ensina com profundidade e resgata o ser humano a essa originalidade. Então, é uma expressão crucial, muito boa. Até um ponto também que me recordou, né, ao reler esse ponto da encíclica, que no documento Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, em 2022, publicado pelo Dicastério dos Leigos, Família e Vida, mais uma vez se recorda esse papel da igreja de mãe, né? E fala-se, né, que como mãe até um dever de justiça dar tratamento igual a todos os seus filhos. E aí vem o chamado, né, que é próprio do documento de Itinerários Catecumenais para a Vida Matrimonial, né, de falar que assim como os sacerdotes, os vocacionados ao sacerdócio têm uma vocação de muitos anos, né, também os casais precisam, né, a igreja precisa oferecer, enquanto diretiva pastoral, enquanto programas de formação e acompanhamento, um verdadeiro itinerário, né, que é o que propõe o documento. Então a gente, né, trabalha muito na Pius, né, na questão da catequese matrimonial, com materiais formativos para isso. Então vem justamente ao encontro disso, né? Como mãe e mestra, a igreja vem e conduz os seus filhos, ensinando, apoiando para que consiga ser conduzido aí numa vida de virtudes e de relacionamento com Deus. A gente pode, num primeiro momento, quando a gente se depara, né, pela primeira vez com esse assunto
que é tratado aqui na Humanae Vitae, dessa questão do controle de natalidade, dos métodos naturais, da paternidade responsável. Então, quando a gente fala desse assunto de controle de natalidade, de todo esse conteúdo que essa encíclica oferece, enfim, controle de natalidade, paternidade responsável, métodos naturais, isso pode soar estranho ou muito difícil, né, para muitas pessoas, sobretudo quando se depara pela primeira vez com esse assunto, né? Então, a gente vive um momento, uma cultura atual em que o controle de natalidade artificial é algo muito comum, né? Então, o que está escrito aqui parece algo, enfim, de outro mundo, algo que talvez seja muito difícil, impossível de ser vivido. E o Papa fala isso aqui, né? Então, aqui no ponto 20 ele já fala que a doutrina da Igreja sobre a regulação dos nascimentos pode parecer aos olhos de muitos difícil, né? De difícil ou mesmo até de impossível atuação. Então, ele fala que ele explica, né, que toda essa questão exige um empenho sério, né, e muitos esforços, inclusive individuais, familiares, sociais, né? E aí ele ainda acrescenta que ela não seria de fato viável sem o auxílio de Deus, que apoia e corrobora a boa vontade dos homens, porque esse é um ponto também importante. A gente vive um mundo que é muito materialista e a gente se esquece que a graça de Deus existe, que o mundo sobrenatural existe e que Deus nos ajuda uma vez que a gente se propõe a viver aquilo que ele nos pede, né? E logo em seguida o Papa já vem falar sobre, enfim, formas de se viver, como conseguir isso, como que eu vou conseguir viver a paternidade responsável como ele está ensinando aqui, né? Como que eu vou conseguir aprender sobre métodos naturais, como que eu vou, enfim. Então, ele também vai nos ajudando a entender. Ele começa falando aqui no ponto 21 sobre o domínio de si mesmo, né? Uma prática honesta da regulação da natalidade vai exigir que os esposos adquiram sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família. Olha só que legal, né? E que tendam a alcançar um perfeito domínio de si mesmos, né? Os domínios dos instintos, ordenar mesmo os seus sentimentos, as suas paixões, as suas vontades, né? Buscar uma disciplina mais voltada para a questão da pureza, da castidade, né? E isso é interessante que o Papa vem dizer que isso, longe de ser nocivo ao amor conjugal, confere-lhe, pelo contrário, um valor humano bem mais elevado, né? Olha que legal, que bonito que é isso, né? Então eu vou passar a palavra aí para o professor Endel, se você quiser comentar alguma coisa relacionada a essa questão, né? Do domínio de si. Você trabalha aí também com os jovens, né? Nas escolas, deve ter também uma boa experiência aí para compartilhar com a gente sobre essa questão, né? Para que a gente consiga ter um pouco mais de clareza de que pode ser algo, parece que é algo de outro mundo, tão difícil, mas não, né? É possível. Sim, é possível, talvez com as didáticas adequadas, né, de acordo com o público-alvo, por exemplo, num contexto mais de jovens, né, seja um contexto educacional, de escola própria, né, ou seja, na educação de jovens, seja a relação familiar. Quando é apresentado uma maneira, um caminho, uma didática, aquilo pode tornar mais visível, né, mais palpável por parte da criança, do jovem, que é preciso, né, através de um exercício da vontade, conseguir entender que não é preciso fazer isso agora, que não é dessa forma, né, que o entendimento que ele tem, né, essa leitura que ele tem não é essa, né, talvez colhida de filme, colhida de músicas, né, um contexto mais de comunidade. Porém, quando a família apresenta, né, para as crianças, para os filhos, a maneira própria, isso ajuda no domínio de si. O Papa chama muita atenção para o contexto do casal. Veja que, se porventura um jovem casal que já está buscando matrimônio, ou até mesmo aquele casal que não busca isso ainda, mas já tem a sua convivência, né, na vida, se ele não buscar ter um autocontrole de si, né, uma palavra que Marlon citou já na outra aula, né, na aula número 2 junto contigo, sobre uma expressão de animal, né? O animal é aquele que age conforme os instintos.
Então, se não tem aquele domínio de si, isso é próprio do ser humano, né? Por isso que o Papa chama atenção a essa antropologia profunda. É próprio do ser humano ter o autocontrole, buscar o autocontrole, o autodomínio, domínio de si, né? Domínio de si mesmo. Isso ajuda a formar a personalidade, fortalece, né? Se uma criança aprende, ó o aprendizado, o valor do não, né? Que os professores podem passar para as crianças nas escolas. Eu vejo muito isso na sala de aula. O aluno não entende, né? Talvez dentro de casa não escuta, não. É só um sim, tranquilo, tanto faz, qual o problema, pode fazer, é assim mesmo. Então ele cresce num ritmo, numa expressão que para ele não tem entendimento. Já o Papa não, o Papa vai na raiz do problema. Ele resgata essa antropologia, mostra que é possível para os jovens casais, mostra que é possível para aqueles que ainda não são casais, mas que já estão aí, né, nessa convivência cultural, e também mostra que é possível para o casal casado, né? Ele consegue mostrar que é possível, e o autodomínio é necessário para tudo. Porque senão, né, continuamos a nos comportar como animais, né? Buscando sempre o prazer, fugindo da dor, e sem ter aquele autodomínio. Então, isso reforça a personalidade. Se isso já é ensinado para os meninos, né, para os jovens, fica muito melhor, porque o ajuda a crescer com maturidade, o ajuda a entender, né, essa visão espiritual, né, de Deus, a igreja, da família, essa concretude. Sem falar que os valores humanos ficam mais fáceis, né, de serem percebidos pelos jovens. Então, essa expressão domínio de si que ele já traz agora nesse segundo apelo, né, é importantíssimo. E quando isso é necessariamente mostrado para os jovens, eu acho que ajuda muito ao fortalecimento familiar. Isso é um ponto importante. Sim, sim. É interessante isso, né? Não, todas as pessoas que estão lidando com, né, seja com a catequese, inclusive com a educação nas escolas, qualquer tipo de atividade voltada para a formação de famílias, de jovens, de crianças, de casais, é, ter essa coragem de até esse documento que o Marlon citou, né, os itinerários catecumenais, ele traz essa mensagem, né? Não tenhamos medo de falar sobre a castidade, sobre o amor verdadeiro, né? Porque de fato realmente tem toda uma educação, né? Que vai sendo passada para a criança, para o jovem e para os casais adultos também, que talvez não tiveram essa formação antes, né? Porque de fato isso forma as pessoas para o amor verdadeiro, né? E não para aquilo que o Papa Francisco tanto falava, né? De cultura do descarte, em que as pessoas acabam se usando em relacionamentos superficiais e descartáveis. E uma coisa legal para a gente refletir aqui também é que o Papa escreveu aqui, né? Da importância dos esposos adquirirem sólidas convicções acerca dos valores da vida e da família. Ele traz, em toda a encíclica, na aula passada a gente comentou sobre o nome da encíclica. Ele não falou simplesmente sobre controle de natalidade, ele falou sobre vida, vida humana, humani vitae, né? Então, os valores sobre vida e família, porque vida e família andam sempre juntas. Então, a importância de nós, realmente nós nos dedicarmos a, a formar as pessoas sobre família e vida como duas coisas inseparáveis, porque de fato elas são, né? Esse ponto do valor da vida e da família é crucial, por isso é o cerne do nosso trabalho na PIUS, né? Com materiais informativos, livros sobre família, sobre defesa da vida, cursos sempre nessa área. Né? Então, fortalecer essa convicção é um apelo que o Papa traz para todos nós, cada um de nós enquanto família, e para que a gente seja capaz de proclamar os valores da vida e da família, mostrando e transmitindo isso para que estejam presentes em todas as famílias. E o domínio de si, né, como bem colocaram, é fundamental. A questão da busca das virtudes, né, combater o egoísmo, o Papa fala aqui no outro ponto, porque isso é essencial para a vivência conjugal. Né, e se a gente for ver a questão da castidade, então, assim, se a gente for ver o panorama de hoje, nessa cultura do descarte, que o Papa Francisco tanto colocou, ou a cultura da morte, né, um termo trazido pelo Papa João Paulo II, e se deu o quê? Num ambiente em que se parou muito de falar de castidade,
né? Parece que se evita muito esse assunto, se evita falar de muitos temas que são essenciais para que depois você tenha a capacidade de ter responsabilidade e cuidar e acolher a vida. Então, assim, o casal que, né, quando a gente vê, não que seja uma conta matemática, mas num contexto em que muitos casais já não conseguem viver a castidade, já tem uma vida promíscua, né? A gente sabe que esse é o ambiente de propensão à gestação na adolescência e tudo mais. Isso também é o ambiente em que não há domínio de si, não há castidade, não há virtude e não há, consequentemente, valorização da vida e da família. Exatamente. Né? É o contexto que fragilizou toda a família. Por isso a gente, nesses 57 anos aí, né, nesse aniversário de 57 anos da Humanivite, temos esse grande chamado de, como o Papa Francisco falou na Amoris Laetitia, nós temos que redescobrir a Humanivite. Tirar o máximo do que ela pode nos oferecer e colocar isso dentro da nossa família, dentro do nosso vocabulário, dentro da nossa vida conjugal, dentro das nossas paróquias, dentro dos programas formativos, em todos os lugares, né? Então, acho que esse ponto aí, ele faz uma linha didática muito completa, né? Da formação humana e catequética que cada pessoa tem que ter para conseguir valorizar a vida humana. E olha só, né? Até para nós, todas as pessoas que atuam de alguma forma na formação das famílias, sejam crianças, jovens, adolescentes, casais, né? Nos motivarmos a, de fato, sermos transmissores desta mensagem. O Papa escreveu aqui que essa questão do domínio de si e da prática honesta da regulação da natalidade, de fato requer um esforço contínuo, mas, graças ao seu benéfico influxo, os cônjuges desenvolvem integralmente a sua personalidade, enriquecendo-se de valores espirituais. Ele vai trazendo as consequências benéficas de se observar retamente, né, as leis, os mandamentos, a lei natural, tudo aquilo que a gente foi falando na aula anterior, né, até na aula anterior a gente falou das graves consequências da contracepção artificial. Hoje a gente está falando das tão belas e boas consequências de se observar esta prática honesta da regulação da natalidade, conforme ele traz aqui, né? Então, o que ele fala aqui? Que isso tudo vai trazer para a família frutos de serenidade e de paz, facilitando a solução de outros problemas, favorecendo uma maior atenção entre os cônjuges, né? Um para com o outro, ajudando-os a extirpar o egoísmo, que é um inimigo do verdadeiro amor, né? Enraiza-os mais ainda no sentido de responsabilidade. O casal junto, observando essa prática honesta da regulação da natalidade, vai ser responsável junto, né? Então, hoje a gente vê que com a questão da contracepção artificial, a mulher tem que usar o método artificial e isso acostuma muito mal os homens que acabam vivendo a sexualidade de uma maneira muito mais banalizada, sem compromisso realmente. Por quê? Sem responsabilidade. Por quê? Porque a sexualidade ela não gera consequências. Por que não gera consequências? Porque as mulheres estão artificialmente esterilizadas. Então, quando o casal opta por viver honestamente essa regulação da natalidade, observando os ritmos naturais de fertilidade, né, como é proposto pelos métodos naturais de controle de natalidade, isso traz a responsabilidade para os dois. Então, isso é muito bonito. Por quê? Porque é, de fato, uma união muito mais profunda, né, e uma responsabilidade compartilhada. Então, além disso, os pais, né, então o casal, quando já tem filhos, tendo essa vivência, eles vão ter uma capacidade maior de influenciar mais profundamente e mais eficazmente a educação dos seus filhos, né? Por quê? Porque eles estão observando estas questões do domínio de si, né, da questão da castidade propriamente, e vão poder, né, vão ter mais propriedade para passar isso adiante para os seus filhos. Então, e isso que o Papa escreveu tudo isso sem saber, né, do que aconteceria depois, do que viveríamos hoje, por exemplo, e ele provavelmente não sabia o que hoje a gente já sabe em dados estatísticos, de que casais casados na igreja e que são adeptos de métodos naturais, apresentam taxa de divórcio baixíssima, quase zero.
comparada com casais adeptos de alguma cirurgia de esterilização ou qualquer outro uso outro método contraceptivo artificial, que a gente sabe que hoje tem muitos, né? Os DIUs, além das cirurgias de esterilização, vasectomia e laqueadura, a DIU e todos os métodos hormonais, implantes e uma série de métodos que hoje existem, né? Então, dados estatísticos mostrando que o divórcio realmente é menor, né? São baixíssimas as taxas de divórcio em casais que fazem essa observação. Por quê? Porque de fato é aquilo que o Papa falou aqui, né? É algo que enobrece o amor conjugal, que traz a responsabilidade para os dois e une o casal. Então é muito bonito. Ele escreveu tudo isso sem ver as consequências, sem ver tudo que a gente vive hoje. E é impressionante a capacidade, assim, profética que ele teve, né? De entender o que estava acontecendo e entender o que poderia acontecer depois, né? Com certeza. E aí ele entra no ponto seguinte, que é criar um ambiente favorável à castidade, né? Que está totalmente ligado a isso, tanto que a gente já antecipou a questão da castidade, né? Porque, por exemplo, a vivência da castidade no casamento, né, não é se abster de relações, é estar aberto à vida, né, compreender a paternidade responsável, e isso é uma grande escola para os filhos, né? Então aqui também eu vejo muito, até, claro, a gente tem que ver a luz do ensinamento da igreja, da catequese que a igreja nos traz, mas até mesmo do ponto de vista sociológico, vamos dizer assim, né? As gerações que não viram seus pais viverem a castidade são as gerações, as últimas gerações, que têm mais dificuldade de compreender o valor da vida humana. Porque elas viram suas mães, às vezes, lamentar que aconteceu uma gravidez usando pílula, né? Aí uma jovem, ela não vê a feminilidade, né? Tema que a Ana trata muito, com aulas que tem até disponível no nosso canal, não vê a feminilidade da forma correta. Ela vê sempre essa noção de que é uma coisa que tem que ficar evitando a transmissão da vida. Então, essa visão toda negativa gera essa incapacidade de educar. E por outro lado, quando se tem o domínio de si, quando se cria um ambiente favorável à castidade, que é o Papa fala no item 22, você passa a fazer aquilo que a igreja, em vários documentos já colocou, né? Que a família é essa educadora para as questões morais, para as questões de virtude e tudo mais. Então, é muito bonito ver esse desenho, né? Esse alinhamento da catequese que a igreja nos traz, né? E traz esse chamado, né? Então, nós temos que falar sobre castidade, sobre essas virtudes, esse domínio de si, né? Nós temos, inclusive, no Instituto Pius, lançamos recentemente a pós-graduação em Educação Afetiva e Sexualidade, que é uma ferramenta prática disso, para colocar isso em prática, né? O professor Endel, ele trabalha muito também a questão, assim como nós, da teologia do corpo, né? Para conseguir trazer repertório, né? De teológico, filosófico, né? E apresentar, porque falar de sexualidade, falar de castidade, falar de transmissão da vida requer sim um conhecimento, e eu entendo que muitas vezes, né, talvez quem está nos assistindo, você que está nos assistindo, tenha se encontrado na situação de eu vou evitar esse assunto, ou eu vou passar rapidinho isso aqui na catequese, porque se vier uma pergunta difícil, né, como é que eu vou falar? Só porque é um mandamento, né? Então, às vezes não tem assim o repertório linguístico, as habilidades para conseguir explicar. Por isso que a gente tem também feito um grande esforço, né, para isso. Vou dar um exemplo aqui desse livro, né, Castidade para Jovens, publicado pelo Dr. Felipe Duarte, um livrinho pequeno, e um livro maior que o Dr. Felipe também escreveu e a gente publicou, que é o Amor Humano e Sexualidade, uma visão transcendente. A gente precisa buscar formação nessa área, né? Ou aula na internet, no YouTube, tem muitas pessoas sempre fornecendo conteúdo assim, nós temos aqui conteúdo sobre isso. Teologia do corpo, educação afetiva e sexualidade, e esses temas sobre domínio de si são fundamentais para criar esse ambiente propício à castidade e à vivência da valorização da vida humana na família. Se o professor ainda quer comentar alguma coisa sobre a questão, esse ponto? Perceba que existe uma conexão e uma ascendência em todos esses tópicos que estão elencados na Humana Vitae nessa parte 3, né? Veja que ele começa primeiro, então, mostrando esse conceito de mãe e mestra, ou seja, quem é a igreja, né? Expressão coloquial.
Quem é a igreja para falar desses assuntos? A vida é minha, a família é minha, o casamento é meu, etc, né? A igreja, ela acumulou a sabedoria sobre a humanidade. Ninguém melhor do que ela para expressar, recomendar, ilustrar, abrir os olhos para tudo isso. Ela enfrentou todas as civilizações, né? Ó, Império Romano, os godos, os visigodos, os vikings, todas as civilizações de lá para cá, ela via, o homem acerta aqui, erra ali, tem crises aqui, sofre desse jeito, a carência é aqui. Ó, ela foi entendendo o poliedro, né? O quanto que é poliédrico o ser humano. Então ela foi acumulando essa sabedoria. Por isso que na Humanae Vitae, o Paulo VI, diante do seu magistério, desse ensinamento, teve justamente essa sensibilidade, né, de ensinar para proteger a dignidade do matrimônio e das famílias. Então veja que nessa parte 3 ele começa, né? A igreja é mãe e mestra. Ela está ensinando, é mestra, mas é mãe, ela acolhe. Então ela sabe que você vai ter dificuldade no domínio de si. Por isso que depois ela vem assim, mãe mestra, né, nos tópicos, né, mãe mestra, depois a possibilidade, é possível observar a lei divina e você conseguir acolher a palavra, vivenciar a palavra, não é algo de outro mundo, né, coisa dedicada para os santos mais elevados, não, é justamente o contrário, é por ser humano que a gente consegue se elevar e alcançar coisas elevadas. Então ela mostra a igreja como mãe, porque acolhe, mestra, porque ensina, mostra que é possível observar a lei divina, é possível vivenciar isso, né? Tudo isso que está expressado. Depois ela mostra que esse domínio de si tem que acontecer, né? Porque senão não vai dar outros passos. E como vai dominar a si mesmo? Favorecendo o ambiente, a castidade. Veja que uma parte responde à outra. É possível, porém, ó, tem que educar assim, tem que se mortificar desse jeito, né? É necessário dar esse passo. Porque se você não favorece o ambiente da castidade, não consegue dominar a si mesmo. E eu dou um exemplo concreto no ambiente escolar, né, que eu vivencio bastante. Os jovens ficam daquela forma, as crianças, né, desde a tenridade, porque não tem esse ambiente favorável. Né? É tudo desfavorável. Por isso que é uma queda muito grande. E aí você mostra, olha, não precisa ser desse jeito. E eles têm sede de entender, como assim, professor? Como é que eu posso fazer? Né? Eu achava que eu precisava fazer tudo isso, não, mas não é necessário dessa forma. Olha só, aí ele vai ouvindo, e você consegue ali acessar um coração, dar atenção a um jovem, você vai acolhendo, ele vai dizer, olha, mas eu não consigo vivenciar isso, eu já quero namorar desse jeito, não quero me casar, para que eu vou me casar, professor? Todo mundo fala que casamento é ruim, né? As piadas, os memes, os vídeos de internet, de vez em quando eu compartilho com a Ana, né, alguns vídeos de Instagram, sempre desfavorecendo a família, desfavorecendo o casamento. Então, veja, tudo isso gera um ambiente, ó, que o Papa, né, João Paulo citou, que Malo resgatou agora da cultura da morte, o Papa Francisco traduzindo para a cultura do descarte. Então, é um ambiente desfavorável. Por isso que é necessário, então, agora o inverso, favorecer o ambiente da castidade. E, gente, castidade é a pureza de coração. Veja que Marlon citou o exemplo da castidade no matrimônio, que ele deu um exemplo concreto, não é se abster da relação. A palavra castidade, gente, vem dessa pureza. Como é que o olhar de uma criança transmite essa pureza? É tão bonito ver a criança, né, aquele olhar, porque transmite essa beleza. Por isso que a gente simboliza criança com anjo, porque transmite essa pureza. Você vê ali, você volta cansado, destruído do trabalho, e a criança quer te dar um abraço, quer brincar contigo, quer falar de um brinquedo, entende? Então, que segurança uma menina tem de estar em casa com seus irmãos pequeninos, né? E saber que eles não vão prejudicá-la, que não vão fazer mal. Que segurança ela pode ter que os irmãos não vai prejudicar, que o pai não vai prejudicar, ainda que sejam homens, né? Porque é necessário, então, ter essa proteção, esse ambiente favorável, que ambos se ajudam. Passa segurança para ela, passa segurança para todos. Ruim é quando é o contrário. Por isso que vocês veem as notícias aumentando. Ana citou do divórcio, não foi aí no começo?
Mas o número de notícias é gigantesco. Casais que se separam. Casa agora, já se separa. Olha a importância da catequese matrimonial, como o Marlon citou. Mal casou, já separa. Não entendeu, né? A amplitude, a dimensão. Você vê que um casal, quando se separa, aí já procura o crime passional, não é? Fulano esfaqueou o outro. Por que esse ambiente de notícias assim? Então a igreja, diante da Humanevite, diante da coragem, outra palavra que Ana colocou, né? Marlon também, coragem, resgatou a dignidade. É necessário defender a dignidade do matrimônio e da família. Esse eixo vida e família é muito conectado. Então, por isso que todos esses pontos que Ana e Marlon citou agora se conectam. Veja que é tudo catequético, né? É tudo encaixado as partes, né? Desse capítulo número 3. Sim, exatamente. E aí a questão de quando formos falar sobre castidade, nós temos que ter aí o repertório, né? Como o Marlon estava comentando, o Wendel comentou, porque também o jovem não vai se contentar com um catequista ou um pai e uma mãe falando que não pode pecar contra a castidade, né? A gente tem que saber responder. A gente tem que tomar posse deste grave dever que nós temos, seja como pais, como educadores, como agentes de pastoral, catequistas, tomar posse dessa missão e buscarmos respostas que façam sentido, né, principalmente para os jovens, né, e para os casais que estão buscando matrimônio, para que entendam isso, para que tenham, né, a abertura para acolherem um assunto que talvez seja tão estranho para eles, né? Então a gente tem que buscar esses subsídios, ter este repertório e deixar claro que não é questão de repressão. A questão é de amor verdadeiro, amor puro, né? Como é que eu vou amar de verdade? Como é que eu vou crescer em amor e valorizar a outra pessoa? E aí, de fato, a gente vê que tudo está interligado, que a valorização da vida tem a ver com esta vivência do amor verdadeiro mesmo, em que um valoriza o outro, né? Então, é tão bom, a gente vai tão bonito, né? Um assunto tão bonito que dá vontade de ficar falando, né? Falando sobre isso. Ainda, o próximo ponto vai botar um outro enfoque. Eu queria só fazer um último comentário sobre isso. Aí no item 22 ainda, que ele fala de esse ambiente favorável à castidade, ele fala da questão dos meios de comunicação, né? E de fato eles tiveram e têm um papel gigantesco em todo o problema que nós vivemos hoje, né? Os meios de comunicação, se você deixa a televisão ligada em casa, né, você já está fazendo um mal gigantesco para sua família, porque por ali entra nudez, uma nudez às vezes né, parcial ali, claro, porque é TV aberta, mas que eu chamo de soft porn, né, que é aquele despudor constante, entra ideias o tempo inteiro que são avessas à família e à valorização da vida, né? Aí se você vai ouvir músicas no rádio, é a mesma coisa, né? As músicas, muitas vezes, até músicas que estão tocando em festas de família ou até em festas de igreja, né? Olhem lá, elas pregam o adultério, a traição ou a vivência da sexualidade antes do casamento pelos jovens, né? E, então, assim, isso é um veneno que está sendo disseminado o tempo inteiro e nós estamos permitindo, né? Muitas pessoas estão permitindo, né? Talvez não seja o seu caso, mas isso provoca um dano muito grande, né? De ver, se você pega às vezes um táxi, às vezes tem uma música assim, né? E aí o que você faz? Não fala nada, você pede para trocar, né? Já fica a dica, né? Dizer, ó, você que só é casado, você tá ouvindo essa música aí, vamos trocar essa música, né? Fazer o apelo. E aí eu sempre chamo a atenção, né, do Wendel também, ó, dos homens principalmente, né? O homem tem que usar a sua força, a sua agressividade, que é natural, biológica, para impor a necessidade de se viver com virtude. Então chegar e dizer, ó, tu é casado, cara? Eu também sou, tira isso aí, né? Impor a necessidade de se viver na pureza e extirpar do ambiente cultural tudo isso. E aí, para os nossos filhos, para as pessoas que a gente tem o dever de educar, como a Ana citou, a gente também tem que propiciar aí só aquilo que é bom. Então, tira tudo que é ruim,
e para o pessoal que é bom. E também para a igreja, né? Nós estamos falando do capítulo de diretivas pastorais, aí, como igreja, né? Todos os leigos e também membros da igreja, sacerdotes, tem esse chamado, né? Será que não ocupar os meios de comunicação, seja internet, redes sociais ou rádios, né? Tem tantas rádios, né, no interior, pequenas cidades, grandes cidades, ocupar esses espaços para criar um ambiente favorável à castidade. Né? O Papa está falando, a gente falou bastante na primeira parte sobre criar esse ambiente na família e na igreja, nas catequeses, mas o Papa fala também dos meios de comunicação. Então é um grande chamado, né? E interessante que a gente já falou na aula 1 e 2, como que a Humanae Vitae ela estimulou muito o Papa João Paulo II a fazer as catequeses da teologia do corpo. Né? Eu acredito que esse item 22 aí foi talvez a confirmação. A motivação. Carol Wojtyla, naquele momento, né, talvez antes de ser Papa, pensou: vou fazer uma grande contribuição para explicar às pessoas como elas podem viver a castidade, como elas, né, vão viver sua castidade conforme seu estado de vida, porque é realmente um chamado urgente e extremamente importante. A teologia do corpo é um conteúdo que vale a pena ser estudado, né? Bom, vamos seguindo aqui. O Papa faz, logo em seguida, diversos apelos, né? E vamos falar brevemente sobre cada um deles. Ele começa falando, fazendo um apelo aos governantes. O que ele coloca aqui, né, no ponto 23? Nós queremos dizer aos governantes, né, que são os principais responsáveis pelo bem comum, né, e que dispõem de tantas possibilidades para salvaguardar os costumes morais, né? Ele pede, então, ele faz esse apelo: não permitais que se degrade a moralidade das vossas populações. Não admitais que se introduzam legalmente na célula fundamental que é a família práticas contrárias à lei natural e divina, né? Olha só que forte que é isso. E até, só para relembrar, algo que ele falou ainda lá no capítulo 2, nas graves consequências dos métodos de regulação da natalidade, ele ainda comentou: pense-se ainda seriamente na arma perigosa que se viria a pôr nas mãos de autoridades públicas pouco preocupadas com exigências morais. Quem poderia reprovar a um governo o fato de ele aplicar a solução dos problemas da coletividade, aquilo que viesse a ser reconhecido como lícito aos cônjuges para a solução de um problema familiar, né? Olha só, se não é algo que, inclusive, a gente já viu acontecendo, né? Quem impediria os governantes de favorecerem e até mesmo imporem às suas populações, se o julgassem necessário, o método de contracepção que eles reputassem mais eficaz, né? E aí, será que a gente já não vê, né, professor Endel? Será que a gente já não vê isso acontecendo na sociedade hoje? De maneira velada até, inclusive. Inclusive que vou aproveitar um ensejo, porque o Papa, muito inteligente, né, como todos nós, além de colocar esse insight do apelo, ele respondia àquele diálogo que aconteceu com o Rockefeller III quando procurou ele, né, que o André sinalizou um pouquinho na aula 1, né, mostrando ao Papa: olha, a solução para tudo isso que Ana colocou, fazendo a leitura, ó, a solução para tudo isso, santidade, ó, é isso. Os países estão aprovando a pílula, etc., os contraceptivos em geral. E o Papa ouvindo, e ouviu tudo o que ele falou, né? Então ele percebeu que já era uma arma, seria ainda mais nos dias de hoje. Veja que ali no contexto de 60 para 67, com toda aquela confusão, por isso que ele, em 67 ele publicou a Popular o Progresso, para justamente dizer que essa ideia, etc, etc. Então, a tecnologia não pode ser usada para atacar a vida. Por isso ele faz um apelo. Tem que fazer um apelo, porque ele precisa contar com, talvez, a boa vontade, a honestidade dos governantes em geral. E isso é uma arma. Né? Todos os colegas, talvez, que nos escutam agora, todas as pessoas que nos escutam, sabem de toda essa trajetória da cultura da morte. Que lá na frente, né, João Paulo II chama atenção que o Evangelho Vitae são armas que vão favorecer a cultura da morte. E que naquela época já começava, né, aquela revolução sexual. Então, principalmente agora, ó, isso tirou a medicina
dou atenção à mulher, agora a solução é uma pílula, é um dispositivo, né? É qualquer outra substância, e não aquela observação própria, né, do corpo da mulher, da feminilidade como um todo. Então, tudo isso foi se transformando em artifício. Tecnologia usada para atacar a vida, atacar a família, e isso na mão dos países, né? Os senhores sabem bem, vira arma, porque pressiona. O país pequeno, que não tem recurso, que precisa de doação, né, externa, pode ganhar essa doação se cumprir o edital. Qual é o edital? Aplique todas essas políticas aqui, né, de direitos sexuais, reprodutivos, etc. E aí o país fica naquela situação, que é o recurso, entra no edital. Por isso que a gente vê, né, facilmente, pelo menos no Brasil, acho que a Marco pode testemunhar também, aqui no Nordeste tem muito desses multirões. Multirões de aplicação de DIU, de implante, etc. Por quê? Porque isso já é um edital. Às vezes a prefeitura perde dispositivo intrauterino DIU, porque perde a validade, porque veio e não foi aplicado. Por isso que eles precisam aplicar com muita velocidade. E aqui eu encerro essa inserção, né? Por isso que existem essas agendas. E a agenda conhecida, né, de 2030, nós estamos em 25, né? Ó, existem 5 anos para eles conseguirem cumprir todos aqueles objetivos sustentáveis. Um deles inclui essa arma aí, que é pressionar as famílias justamente nessa ótica, nessa dimensão. E esse apelo que ele faz aos governantes nos remete a essa questão toda, né? É, como ele bem colocou, é muito frequente a gente ver essas campanhas, às vezes em nível nacional, às vezes em nível municipal, estadual, em que o poder público busca implementar toda essa agenda imoral. E o Papa fala, né, também com aqueles governantes que são católicos, né, que querem colocar em prática tudo isso, né? E ele fala para não permitir, né, que se degrade a moralidade. E aí a gente aplica, né, esse chamado, né? Quantas pessoas tem aqui, né, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que às vezes tem meios de ação. Hoje em dia a gente tem, né, as redes sociais, muitas pessoas têm acesso também por conhecer vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ou então membros até do Poder Executivo, que podem de alguma forma trazer uma perspectiva de valorização desses valores da vida e da família nos programas, né? Eu falo aqui com aqueles, por exemplo, vereadores católicos eles têm uma missão muito grande, né? Será que a sua função vai ser só a lei sobre o dia do nascituro, que é bom que se faça, né? Não vai além disso, né? Tem que se pensar em programas para falar de métodos naturais, programas para falar de castidade, aí usando a terminologia correta, né? Então precisa se formar, porque você não vai falar no meio secular sobre castidade, você vai falar sobre a vivência da sexualidade para a responsabilidade com valores familiares, né? Então existem formas de se fazer isso. Existem também as alternativas de bloquear a grande promiscuidade que está acontecendo. Eu vejo, por exemplo, a gente viu também conversa na rua, tem, praticamente em todas as cidades, acredito que tem no Brasil, placas sobre com anúncios de bordéis, né, de essas casas de dança adulta, etc. Coisas que são absurdas já de se colocar, né? Uma criança, imagina, um filho seu pode daqui a pouco olhar e dizer: pai, o que é aquilo ali? Né? A criança começa a ler com 7, 8 anos, já pode fazer uma pergunta. E aí você vai responder o quê? Né? Então, assim, esses outdoors é uma coisa evidentemente inadequada. Como é que o poder público permite isso? Né? Um outdoor de, sei lá, 8 metros, estava na beira da estrada, famílias passando todo dia do lado para trabalhar, para ir para a escola, e o negócio sendo anunciado ali. E eu não vejo, pelo menos até hoje nunca vi, né, discussões no poder legislativo, municipal, estadual, sobre a regulamentação disso. Né? Só para citar um exemplo. Né? E daí poderia, né, tendo essa perspectiva, atendendo esse apelo dos governantes, pode-se pensar em muito mais questões. Essa questão também do uso das campanhas de aplicação de DIU ou protocolos de esterilização pós-parto, né? Algo também extremamente problemático. Pega a mulher num momento fragilizado,
muitas vezes ali com uma série de papéis para assinar. Às vezes já vi casos que o marido e a mulher não queriam uma laqueadura, mas naquele monte de papel ali acabou dando aceite, depois foi feita uma laqueadura ou foi colocado um DIU. Então existe uma série de problemas aí que são políticas, às vezes práticas de um departamento de saúde, né, ou de um hospital, ou mesmo de alguma lei que está permitindo que isso avance. Então esse chamado faz 57 anos. Vamos ouvi-lo antes tarde do que nunca, né? Pra gente ver que tem trabalho para todo mundo, né? Para todos os setores, para todas as profissões, trabalho, missão, realmente não falta. E nesses exemplos, a gente vê como que muitas vezes aquilo que é feito não condiz com a dignidade da pessoa, né? Imagina uma mulher no pós-parto, às vezes fragilizada, se submetendo a algo que ela nem teve tempo de pensar direito, né? Então, isso não condiz com a dignidade da mulher. É muito importante a gente ter isso bem consciente. E o Papa, ele inclusive fala aqui, né? Nós estamos conscientes das graves dificuldades em que se encontram os poderes públicos a esse respeito. Mas essas dificuldades não se podem vencer recorrendo a métodos e meios que são indignos do homem, né? Então, e que só encontram a sua explicação num conceito estritamente materialista. Então, olha só. É excelente isso que ele está falando aqui, é excelente. Isso é o tipo de coisa que todo mundo precisaria ter muita clareza e consciência, né? Porque realmente isso nos ajuda a ter mais clara a questão da dignidade de cada pessoa. Depois o Papa vem fazer um apelo aos homens da ciência. Né? Ele fala no ponto 24: queremos agora exprimir nosso encorajamento aos homens da ciência, os quais podem dar um contributo grande para o bem do matrimônio e da família, né? E para a paz das consciências, se esforçarem por esclarecer mais profundamente, né, com estudos, as diversas condições favoráveis a uma honesta regulação da procriação humana. Então, tantos são os profissionais de saúde hoje, né, que até a gente conversa, estão preocupados com essa questão, né, o que devo fazer, né, para aplicar todo esse ensinamento da igreja, né, no meu ambiente de trabalho, né, médicos, cientistas, enfermeiros, né, são pessoas que estão no dia a dia lidando com estas questões e são chamados aí a ter uma coragem, né, uma coragem de nadar contra a maré muitas vezes. Professor, quer comentar alguma coisa ainda? Eu ia resgatar um exemplo sobre o apelo aos governantes e vou entrar no apelo aos cientistas, né, aos pesquisadores. Por exemplo, recentemente agora, até saiu em uma matéria, né, de jornal, de via jornalística aqui no Brasil, mostrando que a presidente, né, lá da Itália, promoveu agora uma política de favorecimento à natalidade, que é uma experiência que muitos países vêm enfrentando, né? Anos anteriores, favoreceu aí, né, a morte através do aborto, matando as crianças. Percebeu que, além de uma dinâmica que é familiar, de decisão familiar, né, isso impactou o próprio país, taxa de natalidade. Então, depois de anos dessa experiência, agora faz o inverso. Favorece com muito dinheiro, né? E recentemente, dando esse exemplo, né, a presidente lá da Itália, vou citar aqui alguns pontos, né? Ela está concedendo agora bônus por cada bebê, por cada criança, por exemplo, 1.000 euros isento de impostos, né, a cada criança nascida ou adotada em 2025, né, com benefícios progressivos, também baseado na renda da família. Aumento de bônus, né, de assistência à infância, até 3.600 euros, dependendo da situação. Redução do IVA para os produtos infantis, né? Fraldas, cadeirinhas, né? Material de criança. Até 3.000 euros para mães com 2 ou mais filhos. Uma licença parental ampliada. Teletrabalho, né, para aqueles que têm filhos menores. A expansão de creches. Então, assim, você, estou dando um exemplo aqui concreto, é recente, né? Muitos países começaram a fazer isso também, porque percebeu que impactou. E esse apelo do Papa, talvez, ó, lá atrás, talvez agora, presidente da Itália, percebendo isso, que pode fazer alguma coisa. Marlon citou vereadores, você pode aí ter contato com alguém, né, do Poder Executivo, que pode talvez conseguir, ó, uma portaria, algo que favoreça a vida com família, né? Isso promove a dignidade.
Sobre o apelo aos cientistas, eu acho interessante, gente, porque veja, imaginemos aqui infertilidade, uma experiência, né, tida por muitos casais. Então, se porventura a ciência investisse muito recurso para que os pesquisadores pudessem alcançar, né, insights, hipóteses, atos concretos, para ajudar os casais que vivenciam isso. Mas o que é que aconteceu? A ciência foi por um outro caminho, e quando foi mais ou menos ali, né, 70, 80, começou a aparecer os primeiros bebês de proveta, e foi favorecido a FIV. A FIV, a fertilização in vitro, a produção assistida, fez com que a ciência não mais investisse em certos campos. Pense, por exemplo, gravidez ectópica. Lá atrás, muito lá atrás, houve algumas pesquisas, alguns pesquisadores, que tentavam, né, recolher a criança da tuba uterina e talvez fazer a inserção no endométrio, para tentar manter a gestação e preservar, salvaguardar essa vida. Não houve investimento, preferiu a FIV, preferiu isso, então esse campo de pesquisa caiu. No mesmo tempo, surgiu a nanotecnologia, surgiu os métodos naturais, porque teve um olhar integral da pessoa humana. Então veja como você, que é de mim, talvez da área da saúde, pesquisador, pessoal da ciência, quando você tem um olhar devido, a gente consegue favorecer muita família. Olha o benefício que os métodos naturais, o método Bines, favoreceram para os casais, para as famílias. Olha quanto a naprotecnologia vem ajudando as famílias. Entende? Quando a gente atende a esse apelo, e é possível atender, é possível fazer alguma coisa, tem um olhar dedicado, né? Então, assim, todos esses temas são perpassados nesse apelo. Apelo aos cientistas, aos pesquisadores que façam algo pelas famílias, pelos casais. O Wendel terminou com acho que um ponto central assim que eu vi né, acontecer e a gente vê nessa história. O Papa em 68 traz esse apelo, né? E aqui na frase ele fala justamente, né, para que busquem estudos convergentes a diversas condições favoráveis para uma honesta regulação da procriação humana. Logo em seguida, né, o casal Billings, né, vem e desenvolve o método Billings. Então, assim, foi um casal de médicos, de cientistas, que atendeu objetivamente e de forma rápida, né, a esse apelo da igreja. Depois também o Dr. Thomas Hilgers, né, nos Estados Unidos, criou a Naprotechnology, né, que o Anderson também citou, a naprotecnologia, que é essa abordagem médica para tratar problemas de infertilidade de uma forma correta, né, e hoje, graças a Deus, nós já temos aí cerca de 30 médicos no Brasil, atendendo o Brasil todo, e também criou o Creighton Model System, que é o método natural dele, né, com uma técnica específica. Então, pessoas que buscaram atender de forma objetiva, né? Tanto que o Dr. Thomas Hilgers ele criou nos Estados Unidos, está até hoje, né? Que é o Instituto Paulo VI, é o nome. Então, assim, uma clara resposta de um leigo da área da ciência, da área da medicina, ao item 24 da Humanivide. E quando a gente olha isso, né? Eu sempre penso assim, e nós? Né? Se o casal Billings teve uma missão grandiosa, o Dr. Thomas Hilgers teve uma missão grandiosa, e nós aqui, eu, a Ana, o professor Endel, todos vocês que estão assistindo em casa, também temos esse dever, esse compromisso, né? De olhar para aquilo que a igreja faz de apelos e dizer qual que é a contribuição que eu vou dar. Né? Nós não temos não tivemos a capacidade, o dom para criar um método natural. Né? E cada um vai ter o seu talento. Algum vai ser dar uma catequese na paróquia, vai ser trazer algum ensinamento que você leu, vai reproduzir o conhecimento, você vai compartilhar o conteúdo do instituto, né, os vídeos, vai levar a informação da igreja de uma forma mais resumida, mais aplicada, como nós estamos fazendo aqui, né, compartilhando o vídeo, indicando para as pessoas, chamando outras pessoas para estudar junto. Então, cada um é chamado a dar essa contribuição, respondendo o apelo da igreja. Muito bom. E aí é o apelo. Pode falar. Só o que Marlon colocou, Ana. Mas aproveitando essa provocação, né? Todos vocês podem estar motivados a isso, né? Ó, o Billings, de fato, ele atendeu esse chamado.
ele era neurologista, né? Trabalhava com a parte neural. A esposa não, tudo bem, já trabalhava com ginecologia obstetrícia. Ele atendeu ao chamado, parou o campo que estava estudando, foi contribuir junto à esposa, viu a ligação de todas as glândulas e estudou e desenvolveu o método, né? Uma outra pessoa que atendeu esse chamado, justamente, eu acho que é o último parágrafo, né, desse parágrafo 24, né? Vou até ler aqui rapidamente, né? Assim, os homens de ciência, e de modo especial os cientistas católicos, contribuirão, ó, futuro, para demonstrar que, como a igreja ensina, não pode haver essa contradição, né? Entre a lei natural, sobre a transmissão da vida, sobre como favorecer o amor conjugal. E uma pessoa que atendeu a esse chamado, o cardeal e professor Elias Gretcher, ele se sentiu motivado a desenvolver a bioética e uma bioética com um olhar antropológico profundo. Que coisa bonita, ó. Casal Bint, o Dr. Hilgert, por exemplo, e o professor e grande cardeal Dom Elias Gretchen. Talvez alguns dos senhores que nos escutam não conhecem. Então, e desenvolveu uma bioética sólida, bem desenvolvida hoje. E apenas escolhendo agora a provocação de Marlon e eu passo para a tua, Ana. Veja, por exemplo, muitas coisas podemos tentar resolver, né? Esse apelo que foi feito lá ainda serve para hoje. Por exemplo, os embriões congelados, o que vamos fazer? Qual é o caminho? Né? Quais são as melhores abordagens? Um assunto que quase ninguém está falando. Talvez você que nos escuta agora, caramba, gostei, vou ler. Muito bem, olha aí. Escuta a recomendação de Marlon, se aprofunda em um tema. Tantos assuntos. Uma outra matéria recente, né? Bebês de 3 pais. Que realidade é essa? Onde vamos chegar com isso? Né? Muitos assuntos que impactam vida e família. E que você também é convidado a responder com razão sobre tudo isso. Então, escuta essa provocação que Marlon fez, porque é muito pertinente. Pode falar, Ana. Muito bem, excelente. No ponto 25, o Papa faz o apelo aos esposos cristãos. Então, ele fala, ele lembra, né, os esposos de sua vocação cristã, que é iniciada com o batismo e se especifica depois e se reforça com o sacramento do matrimônio, né? A gente está tão acostumado, às vezes, né, a ver o matrimônio como uma simples mudança de status, né? Se é casado, se é solteiro, vai morar junto, vai, né? Ele traz aqui para nós essa realidade sobrenatural do matrimônio, que é realmente o que prevalece, o que deve prevalecer, né? Essa realidade sobrenatural do sacramento. Então, pelo sacramento, os cônjuges são fortalecidos e como que consagrados para o cumprimento fiel dos próprios deveres e para a atuação da própria vocação, para a perfeição e para o testemunho cristão próprio deles, que tem de dar frente ao mundo. Que bonito isso, né? Todos os casais casados são chamados a contemplarem essa realidade, né? E tomarem posse disso. Então, o chamado ao matrimônio é muito mais do que o mundo muitas vezes mostra, né? É realmente essa realidade sobrenatural que às vezes pode passar esquecida ou despercebida. Depois o Papa fala, claro, não pretendemos, evidentemente, esconder as dificuldades. Por vezes graves, nós bem sabemos o quanto de dificuldades e desafios os casais, as famílias enfrentam, né? Então, o Papa está muito ciente disso quando ele escreveu esse documento, né? 57 anos atrás. Então, o que ele fala, né? Para eles, os casais, como para todos, é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, mas a esperança desta vida precisamente deve iluminar o seu caminho, né? Enquanto eles corajosamente se esforçam por viver com sabedoria, justiça e piedade no tempo presente, né? Então, nos traz essa mensagem de esperança ao mesmo tempo que ele faz esse apelo, né, aos casais, aos esposos, ele faz também aos governantes e aos médicos, às pessoas da ciência, e depois ele vai fazer também aos sacerdotes, né? Para de fato que se motive toda pessoa, em qualquer que seja a sua atuação, a sua missão no mundo,
de contribuir positivamente para o bem das famílias, para o bem dos casais. Isso é muito bonito, né? Essa união, essa comunhão, essa busca pelo bem comum, que é o que deveria ser, né? E, como ele mesmo disse ali antes, né? Não buscar solucionar os problemas usando meios que não vão favorecer a dignidade humana, como muitas vezes a gente já viu, como já tanto foi falado aqui nessa aula e nas aulas anteriores, né? Destes métodos e das técnicas e tecnologias que, ao mesmo tempo que podem ser benéficas ao homem, podem trazer mais problemas, mais dificuldades e causar o efeito oposto, né? Uma desvalorização propriamente da vida humana. Então, os casais já casados podem, num primeiro momento, se preocupar: será que eu vou conseguir viver conforme o plano de Deus? Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, né? O sacramento do matrimônio vem com graças especiais. O próprio Deus não vai nos pedir algo que seja impossível de cumprir, de viver, né? Ao mesmo tempo, temos tantas pessoas boas no mundo dispostas a ajudar, né? Como a gente já viu aqui, né? Os homens de boa vontade, buscando meios morais, lícitos, condizentes com a dignidade humana para ajudar os casais, né? Nessa questão da regulação da natalidade. Então, nós temos que, de fato, olhar, apesar do mundo muitas vezes ser aparentemente difícil, né? Com tantos problemas, tantas dificuldades, nós não podemos perder este olhar de esperança, né? Porque tem, sim, muitas coisas boas acontecendo. Nós temos que ser multiplicadores de tudo isso, né? Com certeza. Aqui nesse ponto, ele, de certa forma, ele está revigorando, né? Retomando esse chamado também dos casais à santidade na vida matrimonial, né? Ao plano de Deus para o matrimônio e a família como santuário de vida, né? Ele traz trechos aqui, depois a gente recomenda, acho que todo esse conteúdo junto com a leitura da encíclica vai ser ainda mais frutuoso para todos vocês, né? Aqui tem trechos, ele recorda ali das Sagradas Escrituras, né? Maridos, amais as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então ele traz todo esse aspecto teológico e essa motivação, essa animação, né? Para que a gente esteja muito ciente do nosso chamado à santidade na vida matrimonial, e porque sem isso, né, a compreensão de família e vida não vai funcionar, né? Isso é realmente algo essencial. E culmina, inclusive, no ponto seguinte, que ele faz um apelo ao apostolado nos lares, né? Então, uma vez conscientes de sua missão, os esposos, eles vão fazer este apostolado, né? Um para o outro, né? Dos próprios esposos, e assim se tornam também apóstolos e guias de outros esposos. Então, como é bom nós também vermos quantos outros casais querem viver este ensinamento, né? E de fato vivem, e de fato dão esse testemunho de que é possível viver conforme o plano de Deus, conforme aquilo que a igreja ensina. E quando a gente vê o exemplo de famílias assim, né? A gente é mais um motivo de esperança para nós, né? A gente vê aquela família dando testemunho, né? De vivência de amor, de vivência de respeito um pelo outro, né, entre o casal, de dedicação à educação dos seus filhos, a própria questão do acolhimento aos filhos, naquilo que o Papa fala aqui, né, do acolhimento generoso à vida, né, essa questão que ele mesmo disse, claro, haverão dificuldades, mas ainda assim, aquela generosidade, aquele desejo de fazer crescer aquela família, né, e fazer perpetuar aquele amor, né. Então, de fato, o casal, ele pode, inclusive, né, mais um dos bens, né, mais um dos frutos de buscar viver esse amor verdadeiro é ainda, né, poder exercer esse apostolado, né, para ajudar outras famílias. E como é forte o testemunho, né? O poder do testemunho, a gente vê, né, hoje, graças a Deus, a gente tem contato com muitas famílias que compreendem isso, e cada vez que a gente vê um casal, né, que é aberto à vida, que traz toda transparece no seu cotidiano simples essa vivência, né, desse evangelho da vida no lar, como o Papa João Paulo II também traz, né, na Evangelho Vitae, esse termo que é belíssimo,
quando a gente vê isso, a gente vê que todos que estão em volta, outras famílias, também pessoas que não se casaram, elas ficam estimuladas por esse testemunho. E por outro lado, a gente olhando hoje, né, tudo que a gente estuda sobre vida, família, bioética, a gente vê como isso em outras épocas, e também ainda hoje em dia, mas em muitos outros contextos, acontece o contra-testemunho. Né? Aquelas conversas entre casais em que um fala que fez a laqueadura e fala que o filho dá trabalho e que o marido tem problemas por isso, por aquilo, e a murmuração, a reclamação, o homem que reclama da mulher para os amigos, e aquilo infecta todo mundo e vira o contra-testemunho constante. Então, se a gente for ver, de certa forma, essa fragilidade, essas crises das famílias passam muito por isso. Né? O poder desse apostolado nos lares é gigantesco, tanto para o bem quanto para o mal. Exato. Então, façamos o apostolado para o bem. Outro aspecto que, relendo esse trecho, me recorda que a gente quer nosso dia a dia, né, de acompanhar aí as pastorais que trabalham com a catequese matrimonial. Porque nesse modelo de catequese em que os casais candidatos ao matrimônio, né, noivos, coabitantes, eles vão até a casa do casal catequista, né, acontece um pouco desse apostolado nos lares. Né? Eles, ao invés de ir para aquele cursão de noivos, que era um dia só, que, né, tenta jogar toda a doutrina numa vez só, não, eles vão sendo conduzidos 12 encontros, cada 15 dias ou cada semana, e eles vão tendo esse testemunho diário, com o conteúdo formativo e com a troca né, as partilhas e também o testemunho. Eles vão vendo, olha, é bom ser família, olha como é bom esse casal que tem filhos, né, como é que eles vivem. Então, com o testemunho e com o bom conselho ali, vai sendo feito esse apostolado dos lares. E desde que a gente, né, começou a trabalhar na pastoral familiar e passou a atuar conhecer essa catequese nesse formato, a gente fica cada dia a gente não se cansa de se impressionar com os frutos. Né? Os casais entram fechados à vida, com a ideia de que cada um tem as suas contas, cada um tem a sua vida, mas eles vão só juntar, né, morar na mesma casa. Uma concepção totalmente mundana de união, às vezes. E eles, a cada semana, a cada encontro, vão se transformando, chegam depois de alguns, nem chegam, não dizer nem no final, chega na metade, já são, né, a grande maioria deles já tem uma visão muito diferente do que é o matrimônio. Então o apostolado dos lares funciona no programa catequético, né, de catequese matrimonial, mas funciona também no dia a dia com amigos, com, né, familiares. Então esse chamado é para, novamente, a gente pegar todo esse conteúdo, buscar viver, buscar ser propagador, e o testemunho vai ser uma consequência natural disso. É isso. Bom, o ponto seguinte, ponto 27, o Papa faz um apelo aos médicos e ao pessoal sanitário. A gente já falou um pouco, assim, né, sobre essa área, né? Mas ele deixa esse chamado claro, né? Perseverem no propósito de promoverem em todas as circunstâncias as soluções inspiradas na fé e na reta razão, e esforcem-se por suscitar a convicção e o respeito no seu ambiente. Né? E depois ele fala ainda, né? Passar conselhos bons e sensatos para os casais, esposos que lhes procuram. A gente tem visto uma nova geração de profissionais da saúde surgindo, né, nos últimos tempos. Bom, desde ali nós temos ali o surgimento do Instituto Paulo VI, a naprotecnologia. Nós temos agora cada vez mais médicos, principalmente na área da ginecologia e obstetrícia, mais voltados para esse atendimento mais humanizado, buscando tratar os problemas de infertilidade de formas muito mais, assim, profundas e reais, né? Porque muitas vezes só se utiliza os métodos contraceptivos, mas a gente sabe que hoje os métodos contraceptivos, eles não tratam de fato a maioria dos problemas de saúde da mulher, né? Mas eles vão só simplesmente aliviar ali os sintomas. Então hoje nós temos visto uma nova geração de médicos, né? Não só médicos, como outros profissionais da saúde também, voltados para uma abordagem muito mais integral da pessoa, do ser humano, daquela mulher, daquele homem e daquele casal, né? Buscando mais profundamente a origem do problema que está lhes causando ali uma situação de infertilidade, né? Ou
quando o casal tem aquilo que o Papa fala aqui, né, de motivos justos para espaçar uma gestação. Então já temos aí muitos profissionais oferecendo um acompanhamento de prática do método natural para ajudar aquele casal, então, a passar por este período em que precisam espaçar uma gestação, né, porque discerniram, né, que era preciso naquele momento fazer uso do método. Então, e isso serve de motivação para que mais pessoas, né, se você é da área da saúde, que você se sinta motivado a também conhecer esta nova proposta, né, esta nova forma de trabalho, que realmente tem abençoado muitas pessoas, tem abençoado muitos casais, tem trazido muitos resultados muito positivos. Essa questão do chamado aos médicos é algo urgente, né, e a todos os profissionais, como a Ana colocou. Na área dos médicos, né, e na verdade até bem amplo, né, tem a naprotecnologia para os médicos, né, eles podem fazer esse curso da Naprotechnology, né? Se você que está nos assistindo é médico, procure conhecer mais a fundo, estudar, pense se não é um chamado para você também, porque os médicos Naprotechnology, né, eles estudam no Instituto São Paulo VI, né, e passam a ter como se fosse uma certificação, né? E já existem no Brasil cerca de 30, mas é muito pouco, né? Na Polônia, tempos atrás, eu tive uma aula lá na Itália no doutorado, e eles estavam fazendo um balanço. Na Itália só tem 2 médicos napro naquele momento, no Brasil 30, né? E na Polônia, que é uma população muito menor que o Brasil, tem 150. Imagina só. Então, claro, um país muito católico, né? E conseguiu ter essa quantidade de médicos para dar soluções para a infertilidade, que não seja fertilização in vitro, né? Mas soluções que realmente curem, né, o problema, a origem da infertilidade, e tirem esses casais da tentação, né, e das garras dessa indústria. Profissionais de métodos naturais, evidentemente, porque tem os instrutores Creighton, né, que daí não precisa necessariamente ser médico, que também faz parte do Instituto Paulo VI. Então fica esse grande chamado. No Brasil tem aí a doutora Carolina Delage, o doutor Eduardo Norato, que são grandes referências nessa área. Então você que é profissional de saúde, busque conhecê-los, e você que não é, busque conhecer também para, talvez, se você precisar indicar alguém. Exato. Né? A gente também tem feito um apostolado de indicação de bons médicos católicos, de bons profissionais também de outras áreas que são católicos, porque faz parte desse chamado. Porque, imagina, chega um casal lá vendo a infertilidade, o médico vai, muitos médicos chegam e já tem a parceria para indicar a clínica de fertilização in vitro. E colocam casais católicos nessa tentação. Às vezes, sem formação, eles acabam fazendo. Outras situações também, né, um pediatra católico ou ginecologista, ele tem um papel, uma missão muito grande, às vezes quando vai atender uma jovem adolescente que passou por programas escolares totalmente inadequados no sentido de educação sexual, né, e esse médico poderia trazer ali uma nova perspectiva. Então, né, e você também, né, que tem filhos, filhas que vão precisar se consultar e ter esse contato, precisa também buscar médicos, profissionais que não vão indicar algo contrário aos nossos valores. Então é realmente uma urgência, né? Até por isso a gente tem hoje o site pillsnetwork.com, um site que a gente fez para ter ali a lista de profissionais católicos, né? Uma grande maioria é médicos, né? Então vocês que não conheçam podem passar a conhecer, indicar, porque ali vocês vão encontrar profissionais que podem ser indicados com segurança, né? Uhum. Porque realmente é uma missão muito grande, um poder muito grande que tem de influência, né? São formadores de opinião e vão realmente influenciar questões cruciais nesse aspecto da vida humana. As pessoas precisam de bons médicos, né? Então, fica aí o chamado. Bom, o próximo apelo que o Papa faz é aos sacerdotes. Então, no ponto 28, o Papa escreve que a vossa primeira tarefa, falando aos sacerdotes, especialmente para os que ensinam a teologia moral, é expor sem ambiguidades os ensinamentos da Igreja acerca do matrimônio. Sede, pois, os primeiros a dar exemplo no exercício do vosso ministério, né, de leal acatamento interno e externo do magistério da Igreja. Né? O Papa faz esse chamado forte, né, aos sacerdotes para permanecerem fiéis ao que a Igreja ensina, né, a toda a doutrina da Igreja sobre o matrimônio,
que como eu falei até na aula anterior, né, ela não se resume ao Humanivite, né? A Humanivite é só um dos documentos, né? Essa doutrina ela já existe muito antes, né? Já são muitos os documentos anteriores ao Humanivite e posteriores ao Humanivite, e na verdade eles não falam nada de diferente, eles estão sempre falando, resumidamente ali, eles estão falando a mesma coisa, né? Então, o Papa deixa esse pedido, né? Esse apelo para que os sacerdotes possam, então, expor, né? Ensinar o povo, de fato, de verdade, a questão ali da doutrina para o matrimônio. Que, imagina, se ele já fazia esse apelo lá em 1968, né? Quanto mais agora que nós temos uma cultura, né, já muito mais secularizada, com muito mais adesão a tudo o que relativiza o amor humano no plano divino, né? Então aí a missão, nós estávamos falando antes da missão tão importante dos esposos fazendo apostolado, mas também juntamente com os padres, os sacerdotes, né, para nós também, para que nós possamos ter esse apoio, essa referência do sacerdote que é pai, né? Ele é um pai, ele que vem com aquela responsabilidade de então passar, né, esses ensinamentos adiante. Então, muito bom para os leigos terem esse apoio, né? Essa segurança dos sacerdotes, né? Que ajudam a ensinar, a catequizar, a guiar mesmo, né? O trabalho de todos nós leigos que estamos de alguma forma fazendo aí exercendo uma missão, né, dentro da igreja. O professor quer comentar alguma coisa? Nesse parágrafo dos apelos ao sacerdote, essa tarefa aí, o Papa chamou uma atenção importante, né? Expor sem ambiguidade, que é algo que tem acontecido, de certa forma, por muitos países, mas é um apelo, né? Um apelo do magistério da igreja que os sacerdotes estejam atualizados. Não é para menos, né? Em bioética conversamos tanto, se atualiza muito os tópicos. Então, o Papa faz um apelo aos sacerdotes que estejam, né, cada vez mais inteirados da doutrina, da atualização dessa parte técnica, para que possa orientar, acompanhar os casais, estar próximo, a dimensão de mãe, mãe, igreja mãe, acompanha. E não esconde, né? Em um desses parágrafos aí o Papa coloca: não estamos aqui dizendo que não há as dificuldades próprias dos casais, mas estamos acompanhando, estamos encorajando, né? Pedindo esse esforço de vocês. Então é muito importante ter, né, esses homens dedicados, abnegados, que orientam, acompanham, né, rezam junto, etc., para justamente dar esse apoio, esse reforço. Então a bioética vem, né, para reforçar isso aos padres. O Instituto Pius, como o Marlon colocou, né, sinalizando aí bons médicos, sinalizando essa boa formação. Então é também um convite a todos vocês que se preparam, né? Você que é seminarista que nos escuta agora, você religioso também, tá? É um apelo importante. E desse apelo vem também o encargo, né, de buscar formação sobre isso. A gente vê que em alguns contextos, às vezes, alguns padres falam: olha, eu preciso melhorar a minha formação sobre esse assunto, seja o assunto da bioética, seja o próprio assunto da Humanivite, né? Porque, claro, há muitos temas que eles são exigidos na formação para o sacerdócio e não é fácil, né? Mas esse é um tema central, né, que traz esse apelo, é um tema fundamental para acompanhar as famílias. Então, é também com muita alegria que a gente vê muitos sacerdotes que a gente tem como alunos no Instituto Pius, na pós-graduação em bioética, né, em todas as pós-graduações em bioética nós temos alunos padres. Eu até já não sei o número exato, mas eu sei que são mais de 15 alunos, acho que são sacerdotes, que nós temos hoje fazendo curso de pós-graduação do Instituto Pius. E, né, também muitas vezes estão aí buscando algum livro, material, sempre muito ávidos, e nos deixa muito felizes isso. E aí também um pouco do nossa contribuição, né? O professor Endel tem contribuído muito com isso, já dando cursos para clero, né? Eu e a Ana tivemos alguma experiência também dando cursos em seminários, né? A convite do padre formador, né? E é algo que a gente está sempre à disposição, porque é uma grande alegria, né? Poder às vezes dar uma atenção e trazer aquilo que, né, o pouco que a gente tem de conhecimento específico nessas temáticas para fortalecer, né, a formação de futuros sacerdotes. Então esse é um apelo que nós temos que ouvir com muito carinho mesmo, porque
é fundamental. E nós, quanto leigos, né, os padres sabem bem, mas nunca é demais falar, né, como é maravilhoso para nós quando a gente encontra padres que acolhem, né, e dizem, não, vamos promover esses temas de família, vamos promover mais integração entre as formações de famílias, nas catequeses matrimoniais, no acompanhamento pós-matrimônio, nos encontros, nos retiros. Isso é maravilhoso, as famílias precisam disso, então nós temos que cada um no seu papel dar a maior contribuição possível. Aliás, até interessante, né, mencionar que os sacerdotes, eles estão lidando aí, né, diariamente com as mais diversas situações, né, que as pessoas passam, as pessoas enfrentam, né? Então, imagina, né, às vezes precisar, né, dar as orientações adequadas diante de problemas, situações que às vezes parece que não tem solução, né? Então, a gente não consegue nem imaginar o quanto que pode ser desafiador, né? Então, realmente, só com a graça de Deus, mas que, de fato, é importante também essa busca por aprofundar este conhecimento. Inclusive, o Papa até faz um comentário forte, né? Ele fala, não minimizar em nada a doutrina salutar de Cristo é forma de caridade eminente para com as almas, né? Mas, obviamente, né, isso deve andar sempre acompanhado de paciência e bondade, né? Porque, de fato, são muitas e muito diversas as situações com as quais os sacerdotes se deparam aí no dia a dia, né? Então, realmente, uma grande missão, né? Uma difícil e grande missão. O Papa Paulo VI também faz um apelo aos bispos, né? Ele fala, à frente aos vossos sacerdotes, vossos colaboradores e dos vossos fiéis, trabalhai com afinco e sem tréguas na salvaguarda e na santificação do matrimônio. Olha só que bonito, né? Para que ele seja sempre, cada vez mais, vivido em toda a sua plenitude humana e cristã. Considerai esta missão como uma das vossas responsabilidades mais urgentes, né? Olha só o apelo que ele faz, né, aos bispos. Então, é muito forte, mas assim, muito bonito. 68, ó, mais urgente, ó, 68, imagina contexto atual, né? Exatamente. É. Então, continua mais atual do que nunca, né? Tudo que ele falou, tudo que ele escreveu aqui. E aí, por fim, o apelo final, né? No ponto 31. Veneráveis irmãos, diletíssimos filhos, e vós todos, homens de boa vontade, é grandiosa a obra a qual vos chamamos, obra de educação, de progresso e de amor, assente sobre o fundamento dos ensinamentos da igreja, dos quais o sucessor de Pedro, né, é depositário, junto com seus irmãos no episcopado, é depositário e intérprete. Então, obra grandiosa para o mundo, para a igreja, temos disso a convicção íntima, visto que o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade a qual aspira com todo o seu ser, senão no respeito pelas leis inscritas por Deus na sua natureza e que ele deve observar com inteligência e com amor. Que bonito, né? Nós queremos ser felizes, todo mundo quer ser feliz, nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas que acompanhamos, né, nossos catequizandos, as pessoas que acompanhamos na paróquia, nós queremos que todos sejam felizes. E como seremos felizes? O mundo nos oferece muitos caminhos de suposta felicidade, mas elas não vão trazer uma felicidade que seja verdadeira, porque muitas vezes estes caminhos estão dissociados daquilo que o Papa escreveu aqui, né? No respeito pelas leis inscritas por Deus na natureza humana, né? Nem sempre. Então, tudo que foi falado aqui até agora, a questão da contracepção, da fertilização in vitro, todas essas, né, tecnologias, tudo que, né, tem acontecido, será que de fato isso tudo vai trazer felicidade, né, para o ser humano, considerando que eles não estão necessariamente respeitando as leis inscritas por Deus na natureza humana, né? Então, é algo assim, esse apelo final é algo que, né, enfim, conclui de uma maneira muito forte para nos fazer, de fato, refletir sobre a forma como estamos vivendo, como estamos guiando, né, a nossa vida, guiando a educação dos nossos filhos, guiando nosso trabalho profissional, a nossa missão pastoral e apostólica, né?
Essa encíclica ela traz realmente assim, luzes e ao mesmo tempo, né, um estímulo imenso, né, como o professor Ender colocou, né, ela inspirou o Papa João Paulo II nas catequeses de teologia do corpo. Foram 5 anos de trabalho intenso, né. Ela estimulou o cardeal Elis Grécia, que é o maior nome da bioética personalista, criou a bioética personalista, né, e tem aqui os 2 livros dele, ó, 2 livros de 700 páginas, né? Isso só 2 livros dele, tem muitos outros. E, e estimulou inúmeras pessoas no mundo todo para contribuir. E continua estimulando. Né? Então hoje. O Pode Jerome falar. Lejeune, estimulou o Jerome Lejeune, né? Também venerável pesquisador. Exatamente. O professor Jerome Lejeune, né? Que descobriu ali a trissomia 21, a síndrome de Down, várias outras síndromes. E então muitas pessoas atenderam a esse apelo e atendem todos os dias. Muitos médicos, muitos homens de ciência, muitos sacerdotes, muitos casais, né? E nós também sentimos Esse chamado. esse chamado e estamos aqui tentando, né, dar também a nossa contribuição. E a gente estende então esse convite, né, hoje, 57 anos depois, para que, se você ainda não tem isso no seu coração, como, né, estar atendendo ao apelo da Humanivite, então quem sabe hoje é o dia, né, esse momento. Talvez você não está vendo esse especial Humanivite à toa, né, quem sabe Deus colocou justamente esse conteúdo para que você pudesse refletir e aí colocar em oração e dizer, não, eu vou, né, pegar alguns elementos, são tantos elementos, né, pegar alguns elementos que eu estou aprendendo hoje, nas aulas 1 e 2 também, e vou dar o enfoque dentro daquilo que eu tenho de talentos ou posso ainda desenvolver para fazer uma contribuição com a igreja e com as almas, com as famílias, com toda a igreja. Né? Não sei se eu quero já passar para o Ender, a gente está chegando no final, né? Se você não viu, antes de passar para a gente fazer umas falas finais aqui, se você não viu ainda a aula 1 e 2, não deixe de assistir, não tem problema que você está assistindo fora da ordem, né? Assista, porque a aula 2 tem todo o cerne doutrinal, a aula 1 tem todo o contexto, né? Então, a gente já fez de forma pedagógica, sim, a aula 1, 2 e 3 com essas temáticas, mas se assistir fora da ordem também vai ser proveitoso igual. Faça esse estudo. Né? Se você não leu a encíclica, né, ela tem disponível impresso, nós temos no site da piusedições.com.br e tem na internet gratuito, porque é uma encíclica da igreja, né, assim como a gente vem trabalhando para oferecer mais conteúdos, como é o caso do livro do André Parreira, né, eu citei na aula 1 também, que é o Humanivite e Paternidade Responsável e Humanivite, é o nome do livro, um livrinho pequeno, mas que aprofunda bastante, porque trata especificamente desse tema. Então, há muitos recursos, muitos caminhos para a gente cada vez mais compreender esse tema e conseguir aplicar na nossa vida e nos nossos trabalhos. Professor Endel, para suas considerações, para a gente ir encaminhando para o final aí dessa aula. Esse documento é um tesouro, né? Esses 57 anos talvez a gente ainda não apreciou, né? Com toda a diligência, profundidade, ainda continua gerando frutos. Veja quantas pessoas deram eco, deram atenção a esse chamado. Né? O cardeal Elis Gretchen, o cardeal Alfonso Trujillo Lopes, né? O casal Binles, o Dr. Hildres, olha quantos, Jerome Lejeune, olha que time, né? Todos eles impactados por esse convite à família. Né? E através da bioética, eu acho que você que nos escuta, nos assiste, uma excelente ferramenta. Eu queria até frisar esse último apelo do Papa, porque eu acho que é um convite muito expressivo. Né? Pode até preparar o corte, coloca uma música de fundo expressiva, porque esse apelo que ele faz é muito profundo. Repito, como a Ana estava lendo, né? Vós todos, homens de boa vontade, é grandiosa a obra a qual vos chamamos. Obra de educação, obra de progresso e de amor. Assente sobre o fundamento dos ensinamentos da igreja, dos quais o sucessor de Pedro, com seus irmãos, olha a unidade, com seus irmãos no episcopado, é depositário e intérprete, mãe mestra, perita da humanidade. Obra grandiosa, olha que tesouro, obra
grandiosa na verdade. Para o mundo e para a igreja, temos disso essa convicção íntima, profunda, próxima, vista que o ser humano, o homem, não poderá encontrar, o homem não poderá encontrar a verdadeira felicidade, do qual ele sempre se aspirou, né? Ele aspira com todo o seu ser, senão pelo respeito pelas leis escritas, é a lei natural, escrita por Deus na natureza. E olha só esse finalzinho, e que ele deve observar com inteligência e com amor. A encíclica é um chamado a esse aprofundamento baseado na razão, para que você, seja, aspire, né? Busque as coisas elevadas, dignificando, trazendo, resgatando, protegendo a dignidade da vida e da família. Então, muito obrigado, meus queridos. Né? Temos uma grandiosíssima missão junto, todos nós, vocês que nos assistem, né? Através do Instituto Pios, para todas as famílias. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Endel, por estar sempre conosco aí, né, na missão. A gente tá realmente, assim, muito feliz de ter feito esse especial, de ter mergulhado, assim, tão profundamente nesse conteúdo, porque a gente que fala é o que mais aprende, né? Nós que estamos aqui falando, somos os que mais aprendemos. Então, é uma grande graça para nós também fazer esse mergulho, né? E até queria só finalizar lendo a bênção que ele dá no final, né? O Papa finaliza a encíclica escrevendo o seguinte: sobre esta obra nós invocamos, assim como sobre todos vós, e de um modo especial sobre os esposos, a abundância das graças do Deus de santidade e da misericórdia, em penhor das quais vos damos a nossa bênção apostólica, dada em Roma, junto de São Pedro, na festa de São Tiago Apóstolo, 25 de julho do ano de 1968, sexto ano do nosso pontificado, né? Paulo VI. Então, que alegria, né? Até é importante lembrar que Paulo VI foi canonizado pelo Papa Francisco na ocasião dos 50 anos de publicação da Humanae Vitae. É isso, né? Isso mesmo. É isso, né? Então estamos comemorando aí 7 anos de canonização do Paulo VI. Então, que interessante o Papa Francisco ter feito isso, né? É muito simbólico, né? Uma forma, inclusive, de nós entendemos, assim, que é uma forma de o Papa, de alguma forma, querer ter mostrado o seu apreço, né? Também por todo este conteúdo contido aqui nessa encíclica, né? Por realmente ter feito essa canonização nos exatos 50 anos de publicação dessa encíclica. Então, pra gente é realmente muito bonito ver, assim, como Deus providenciou tudo e mesmo 50 anos depois ainda vem nos dando estes sinais de como é importante e bonito esse conteúdo. E não só isso, né? Depois nos documentos subsequentes ali da igreja, a gente vê que isso vem sendo só reforçado, né? O Papa João Paulo II, que é um grande, né? Um gigante defensor da vida e da família, ele escreveu, além de toda a teologia do corpo, embasada aqui na Humanae Vitae, né? Que tem como base a Humanae Vitae, ele escreveu na Familiaris Consórcio que a tarefa fundamental da família é o serviço à vida, né? Nos trazendo essa mensagem de que família e vida andam juntas, né? Tarefa fundamental da família é o serviço à vida. Várias outras frases, assim, famosas que a gente conhece dele, né? A família é o santuário da vida, o futuro da humanidade passa pela família. Mas essa mensagem, né? Do serviço à vida, olha só. Que legal, as famílias se conscientizarem disso cada vez mais. E depois com o Papa Francisco, trazendo todas as suas mensagens, né? Ele sempre foi um grande defensor da fecundidade matrimonial. Então, sempre ele, volta e meia, aparecia comentando, né? Sobre o problema dos casais estarem tendo poucos filhos, não quererem ter filhos, né? Sobretudo na Europa, onde isso acontece até de uma forma mais proeminente, né? Então, ele sempre nos deixou essa mensagem da fecundidade matrimonial como uma bênção de Deus. Então, como é bom nós termos a igreja, né? Que é, de fato, a nossa mãe, a nossa mestra, nos orienta pelo caminho certo. E
Enfim, a gente tem aí também a grande alegria de anunciar o nosso curso, nosso novo curso, né, de pós-graduação em bioética e família, porque é justamente por este apelo do Papa de falar sobre humani vitae, né, sobre a vida humana no contexto familiar, a gente pensou, não, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer mais conteúdo sobre isso, oferecer mais subsídios para as pessoas, então isso também é motivo de grande alegria para nós. Exatamente. A Ana colocou um ponto interessante, né, dessa iniciativa que nós fizemos, porque não existe outro curso de bioética e família que a gente conheça em universidades católicas, institutos. Né? Muitas vezes se trata a bioética, como nós tratamos na bioética aplicada, né? Que, claro, já é um tema de família, né? Então é interessante para todos que trabalham com família. E em outros momentos se trabalha cursos de pós-graduação, cursos específicos de ciências da família ou matrimônio e família. A união desses dois acontece em alguns eventos, alguns congressos, em algumas disciplinas de alguns cursos, mas um curso com essa roupagem a gente não encontrou ainda precedentes, então é um curso único e a gente vê como na verdade, uma grande lacuna, porque em alguns lugares do mundo até, né, a Pius hoje já está com os livros aí de catequese matrimonial fora do Brasil, né, a pastoral familiar se chama pastoral da vida e da família, né, e claro, no Brasil sabemos que ela está dentro da Comissão Vida e Família. Então, o tema vida e família precisa estar mais unido, cada vez mais. Né? Como a Ana B colocou, a Humani Vitae é o documento que fala da questão da vida conjugal, da transmissão da vida na família, e do título dele traz Humani Vitae, né? Traz o termo vida humana. Então, essa conexão precisa ser fortalecida. Essa é uma convicção que eu tenho muito forte, a gente tem muito forte do ponto de vista pastoral, porque senão ficam ali especialistas ou do movimento pró-vida ou da área da bioética, com uma linguagem, com um conhecimento específico e os agentes de pastoral familiar com outro conhecimento específico. Mas parece que falta essa ponte, essa união em que o agente de pastoral tem mais segurança para falar sobre os problemas da transmissão da vida, ou da infertilidade, ou da FIV, ainda que não precisa ser um expert no assunto, mas para conseguir fazer as indicações, as pontes, né? Dizer, ó, você esse problema começa por aqui e você vai ter esse caminho para seguir. Né? E da mesma forma, as pessoas que trabalham com defesa da vida, pró-vida, movimento pró-vida, bioética, também entenderem, né, o que se faz num trabalho de apostolado e de pastoral que envolve família. Então, é essa conexão que o curso Bioética em Família visa propiciar, né, desses conhecimentos. Então, é também uma grande iniciativa, podemos dizer também atendendo aos apelos da Humani Vitae, né? Se essa é a vontade de Deus, cremos que sim, é a vontade de Deus que a gente possa dar essa contribuição. O professor Endel é o coordenador do curso de Bioética e Família, assim como o curso de Bioética Aplicada, né? Eu e a Ana somos professores. Agora no curso de Bioética e Família nós temos o professor André Parreira, que esteve conosco na primeira aula desse especial, né? Então, assim, e vários outros professores aí que enriquecem muito esse percurso formativo. Então, deixamos aí esse convite, essa provocação, né, que talvez o apelo que você vai atender seja estudando no Instituto Pio, seja, né, buscando outro caminho, mas atenda esse apelo da igreja para contribuir naquilo que é possível em favor da vida e da família. Então, agradecemos a todos. Esse foi o especial Humani Vitae. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Se você não assistiu às outras aulas, assista, né? Que o conteúdo tá bom, tá aprofundado, vale muito a pena. Então, a gente quer agradecer também ao professor Endel, ao professor André Parreira, que esteve conosco na primeira aula. Então, é sempre bom nós estarmos juntos, falando das coisas, né? De Deus e da igreja. E é isso, gente. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Estamos à disposição, né, para dúvidas, para conversar, seja sobre os cursos, seja sobre o conteúdo aqui das aulas, né? É só nos entrar em contato conosco aí pelas nossas redes, tá certo? É isso. O professor quer dar um tchauzinho aí? Apenas agradecer mais uma vez, corroborar esse grande chamado. Vamos em frente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.